Meu nome é Carla, tenho 43 anos e moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Durante 20 anos da minha vida, eu servi às trevas de uma forma que vocês nem imaginam. Hoje eu conto essa história para alertar outras pessoas e mostrar como Deus pode transformar qualquer vida, não importa o quão perdida ela esteja. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Minha mãe, Dona Maria, era uma mulher evangélica muito dedicada, faxineira, que trabalhava em várias casas para me sustentar. Ela frequentava a Igreja Batista do Jardim Paulista há mais de 10 anos e sempre me levava aos cultos. Eu até gostava de ir, cantava nos corais e participava dos grupos de jovens. Em outubro de 1998, minha mãe descobriu um câncer no útero muito avançado. Os médicos do Hospital das Clínicas disseram que era tarde demais, que ela tinha no máximo 3 meses de vida. Eu me lembro que naquele dia, voltando do hospital, ela segurou minha mão e disse que Deus tinha um plano para tudo. Durante esses 3 meses, eu vi minha mãe definhando na cama. Ela não conseguia mais trabalhar, e nós vivíamos da ajuda da igreja e de alguns vizinhos. Toda noite ela orava, pedia para Deus a curar, ou pelo menos deixar ela ver eu crescer. Eu também orava, jejuava, implorava para Deus salvar minha mãe. No dia 23 de janeiro de 1999, minha mãe morreu nos meus braços no quarto do nosso pequeno apartamento. As últimas palavras dela foram: "Carla, não abandone Jesus, promete para mim." Eu prometi, segurei a mão fria dela e prometi, mas no fundo do meu coração, eu já estava com raiva de Deus. 3 dias depois do funeral, eu tive um pesadelo terrível. Eu vi minha mãe num lugar escuro, chorando e chamando meu nome. Ela parecia estar sofrendo muito, e eu não conseguia chegar até ela. Acordei gritando e suando frio. Aquele sonho me perturbou de um jeito que não consigo explicar. No domingo seguinte, eu fui ao culto na Igreja Batista, como sempre fazia com minha mãe. O pastor Ricardo estava pregando sobre a soberania de Deus e disse uma frase que me deixou furiosa: "Irmãos, quando Deus leva alguém que amamos, é porque era o tempo dela. Ele sabe o que faz." Eu senti um ódio subir pela minha garganta, não consegui me controlar. Me levantei no meio do culto e gritei bem alto: "Então eu não quero mais esse Deus. Se ele sabia o que estava fazendo, por que deixou minha mãe sofrer tanto?" Toda a igreja ficou em silêncio, me olhando com cara de espanto. O pastor tentou me acalmar, mas eu saí correndo do templo. Naquela mesma madrugada, por volta das 2 horas, eu escutei alguém batendo na porta. Era minha tia Helena, irmã mais velha da minha mãe, que morava na Vila Tibério. Ela tinha uns 50 anos e sempre foi meio diferente, misteriosa. Minha mãe não gostava muito que eu conversasse com ela. "Eu ouvi seu grito de dor, filha," ela me disse entrando em casa. Tia Helena me ofereceu uma xícara de chá de ervas que ela trouxe numa garrafa térmica. O chá tinha um gosto amargo, mas me acalmou de um jeito estranho. Ela ficou conversando comigo até de manhã, me consolando e dizendo que entendia minha revolta. "Nem todos os deuses são iguais, Carla. Existem outros que podem te dar o poder de não sofrer mais." Ela me convidou para ir com ela no cemitério São Bento naquela noite, para conversar com minha mãe. Eu achei estranho, mas estava tão desesperada que topei qualquer coisa. Por volta das 11 horas da noite, nós fomos até o túmulo da minha mãe. Tia Helena acendeu 2 velas pretas e começou a falar palavras que eu nunca tinha ouvido. Foi naquele momento, ajoelhada no cemitério, que eu senti uma brisa gelada me abraçar. Mesmo não tendo vento nenhum, tia Helena me perguntou se eu queria proteção para nunca mais sofrer como sofri com a morte da minha mãe. Eu disse que sim, e naquele instante eu jurei para mim mesma que ia provar para todo mundo que os cristãos eram todos falsos como aquele pastor. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. 2 semanas depois daquela noite no cemitério, tia Helena me levou para conhecer Dona Rosa. Era uma senhora de 80 anos que morava numa casinha de madeira bem simples na Vila Tibério.
mas que era conhecida na região toda por resolver problemas das pessoas. A casa dela cheirava a incenso e tinha plantas estranhas penduradas no teto. Dona Rosa me olhou nos olhos por uns segundos e disse: "Essa menina tem potencial, Helena. Ela carrega uma dor que pode virar poder." Eu não entendi direito o que ela quis dizer, mas senti um arrepio quando ela falou isso. Ela me explicou que existiam maneiras de equilibrar a balança da vida, de fazer justiça quando Deus não faz. Foi Dona Rosa quem me ensinou a técnica dos presentes amaldiçoados. Ela me mostrou como escrever o nome completo da pessoa num papel pequeno, usando uma gota do meu próprio sangue misturado com sangue de galinha. O sangue é vida, menina, e vida pode criar ou destruir. Ela me explicou enquanto cortava a ponta do meu dedo com uma lâmina pequena. O papel tinha que ser dobrado 7 vezes e escondido dentro de objetos que pareciam inocentes. Bonecas, porta-retratos, plantas pequenas, pulseiras, qualquer coisa que as pessoas aceitariam como presente. O truque era fazer o papel ficar bem pequenininho para ninguém perceber. Dona Rosa me ensinou a fazer um furinho nas bonecas e colocar o papel lá dentro. Consegui um emprego numa loja de artesanato no centro da cidade, bem perto da Praça 15 de Novembro. Tinha acesso a todos os tipos de objetos que precisava e ainda ganhava desconto para comprar. A dona da loja, Dona Carmen, nem desconfiava que eu estava usando os produtos dela para outras finalidades. Eu sempre escolhia as peças mais bonitas e delicadas. Meu primeiro teste foi com um casal que eu conhecia da Igreja Batista, Marcos e Ana, que moravam numa casa pequena na Vila Virgínia. Eles pareciam sempre tão felizes nos cultos, se beijando e de mãos dadas, que eu sentia uma inveja terrível. Pensei, vou ver se essa felicidade toda é real mesmo. Comprei uma samambaia pequena e lindinha, fiz o ritual do papel com os nomes deles e enfiei bem no meio da terra, perto das raízes. Cheguei na casa deles numa tarde de sábado e disse que era um presente para abençoar o lar. Ana ficou super feliz. Disse que estava precisando de plantas para decorar a sala. Marcos me ofereceu um café e conversamos sobre a igreja. Depois de entregar o presente, eu comecei a passar na rua deles quase todo dia, sempre arrumando uma desculpa. Primeira semana, nada. Segunda semana, ainda normal. Mas na terceira semana, eu estava passando em frente à casa quando escutei gritos vindos de dentro. Me escondi atrás de uma árvore grande que tinha na calçada. Pela janela da sala, eu vi Ana jogando uma panela no Marcos e gritando: "Você não presta para nada! Só sabe beber e mentir." Marcos gritou de volta e saiu batendo a porta. Eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Tinha funcionado. Aquela felicidade toda era mentira mesmo, e eu tinha conseguido expor a verdade. A partir daquele dia, eu criei um sistema para acompanhar meus trabalhos. Comprei um caderno espiral azul e anotava: data da entrega do presente, nome do casal, endereço. E depois ia marcando a data da primeira briga que eu presenciava. Em 6 meses, Marcos e Ana estavam separados. Ele estava vivendo na casa da mãe e ela tinha voltado para a cidade natal. Aquilo mexeu tanto comigo que eu não consegui parar. Comecei a procurar outras famílias que pareciam felizes demais nos cultos da igreja. Sempre escolhia casais que ficavam se mostrando, sorrindo o tempo todo, fazendo questão de demonstrar que eram abençoados. Eu pensava, vamos ver se essa bênção é de verdade, mas Dona Rosa me alertou que eu precisava ser mais cuidadosa, porque outras pessoas na cidade também faziam esses tipos de trabalho. E se descobrissem o que eu estava fazendo, podiam querer me prejudicar. O poder atrai inimigos, menina. Você vai precisar de proteção maior. E foi aí que ela me apresentou para as entidades que iam mudar minha vida para sempre. Em 2003, Dona Rosa me disse que eu precisava ter acesso mais fácil às famílias cristãs. Não adianta ficar só de fora olhando, menina. Você precisa entrar no meio deles, ganhar confiança. Ela me explicou numa das nossas sessões de sexta-feira. A ideia era me infiltrar numa igreja grande, fingir uma conversão e me tornar uma pessoa de confiança.
Escolhi a Igreja Mundial do Reino de Deus, que ficava na Avenida 9 de Julho, porque era grande, movimentada e sempre tinha muitos testemunhos. Passei 2 semanas ensaiando minha história de conversão. Eu ia dizer que era viciada em drogas, que tinha perdido tudo, mas que Jesus me libertou. Pratiquei na frente do espelho até decorar cada detalhe. Numa quarta-feira de manhã, entrei no templo chorando muito, com roupas meio sujas e cabelo despenteado. Me aproximei do altar na hora do apelo e comecei a gritar: "Pastor, eu preciso de ajuda!" Eu era viciada em crack, perdi minha mãe, perdi tudo, mas Jesus me libertou. O pastor Ricardo ficou impressionado com meu testemunho e me chamou para conversar depois do culto. Contei para o pastor que tinha passado 2 anos nas drogas depois que minha mãe morreu, que tinha até me prostituído para comprar pedra, mas que numa madrugada Jesus apareceu para mim num sonho e me libertou. Claro que era tudo mentira, mas eu chorava tanto e falava com tanta emoção que ele acreditou completamente. "Irmã Carla, Deus tem um propósito na sua vida", ele me disse. Em menos de 1 mês, eu já estava participando do grupo de visitação da igreja. O pastor me colocou junto com outras irmãs para visitar os membros em casa, orar pelos enfermos e aconselhar famílias com problemas. Era perfeito para meus planos. Eu entrava nas casas, via os problemas de cada família e ainda recebia convites para almoçar e jantar. Durante as visitas, eu comecei a perceber que tinha desenvolvido uma habilidade estranha. Quando eu orava por alguém ou ficava perto de certas pessoas, eu sentia como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido informações sobre elas. Sabia se o marido estava traindo, se tinham dívidas escondidas, se os filhos usavam drogas. Era perturbador, mas muito útil. Uma vez, visitei a família Santos que morava no Sumarizinho. Eram evangélicos há mais de 15 anos. O marido era diácono, a esposa cantava no coral. Mas quando pus a mão na testa dela para orar, eu vi que ela estava tendo um caso com o vizinho. Uma voz sussurrou no meu ouvido: "Essa família é falsa, Carla. Eles merecem ser expostos." Comecei a usar essas informações para parecer mais espiritual. Durante as orações, eu falava sobre coisas que ninguém sabia, e as pessoas ficavam impressionadas com minha revelação. Irmã Carla tem um dom profético muito forte, o pastor comentava com outros líderes. Eu estava ganhando respeito e confiança de todo mundo. O mais impressionante é que eu realmente sentia que tinha um poder diferente. Às vezes, durante os cultos, quando todo mundo estava orando alto, eu conseguia enxergar quem estava realmente convertido e quem estava só fingindo. Era como se alguns cristãos tivessem uma luz em volta deles e outros estivessem apenas fazendo teatro. Os falsos eram meus alvos preferidos. Durante 2 anos, frequentei aquela igreja regularmente. Participava dos jejuns, dava dízimos, ajudava na limpeza, fazia de tudo para parecer uma cristã dedicada. Mas por dentro, eu sentia um prazer terrível cada vez que identificava um falso cristão. Pensava: mais uma família hipócrita para ser desmascarada. O pastor chegou a me convidar para ser líder do grupo de mulheres, mas eu recusei, dizendo que ainda não me sentia preparada. Na verdade, não queria ter tanta responsabilidade, nem chamar muita atenção. Preferia ficar nas visitas domiciliares, onde eu tinha acesso direto às intimidades das famílias e podia planejar melhor meus ataques. Dona Rosa ficava orgulhosa dos meus relatórios. Toda sexta-feira eu contava para ela sobre as famílias que tinha conhecido, os problemas que descobri e os alvos que tinha selecionado. Você está se tornando uma guerreira poderosa, menina. Mas agora você precisa conhecer seus verdadeiros protetores. Ela me disse numa noite que mudou tudo. Era hora de eu conhecer as entidades que realmente comandavam aquele poder. A partir de 2005, as coisas começaram a ficar muito mais intensas na minha vida. Todo dia, exatamente às 3h15 da manhã, eu acordava com uma dor de cabeça terrível, como se alguém estivesse martelando dentro do meu crânio. No começo, pensei que era estresse,
Mas depois percebi que naquele horário eu começava a receber informações sobre as pessoas. As vozes vinham como sussurros bem baixinhos, mas eu entendia cada palavra perfeitamente. Elas me contavam coisas íntimas sobre as famílias que eu visitava na igreja. Traições, vícios escondidos, dívidas que ninguém sabia, problemas que os filhos causavam. Era como se eu tivesse acesso aos segredos mais profundos de cada casa que eu pisava. Uma manhã, acordei sabendo detalhes sobre a vida do irmão Carlos, que era casado com a irmã Lúcia há 20 anos. A voz me disse que ele estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava para apostar no jogo do bicho. Quando cheguei na igreja no domingo, bastou eu olhar para ele e percebi que estava certo. Ele evitou meu olhar o culto inteiro. Durante as sessões na casa da tia Helena, que aconteciam toda sexta-feira, eu comecei a ter experiências ainda mais estranhas. Numa dessas noites, estava com os olhos fechados, concentrada, quando de repente vi todas as pessoas da sala como se fossem esqueletos. Não era imaginação. Eu via os ossos, as caveiras, como se a carne tivesse sumido de todo mundo. Isso me assustou tanto que abri os olhos rapidamente, mas todo mundo estava normal de novo. Contei para Dona Rosa e ela sorriu. Você está evoluindo, menina. Está começando a ver a verdade por trás das aparências. Eu não sabia se isso era bom ou ruim, mas sentia que estava mudando por dentro e não necessariamente para melhor. No trabalho na loja de artesanato, comecei a ter problemas estranhos. Não conseguia mais comer carne vermelha, porque toda vez que tentava, eu vomitava um líquido escuro parecido com sangue. Dona Carmen achou que eu estava com um problema no estômago e sugeriu que procurasse um médico, mas eu sabia que aquilo não era doença comum. As sessões de sexta-feira começaram a deixar marcas no meu corpo. Eu acordava no sábado de manhã com hematomas roxos nos braços e nas pernas, mas não me lembrava de ter batido em nada. Às vezes eram marcas redondas, como se alguém tivesse apertado meu braço com força. Outras vezes eram arranhões compridos nas costas, impossíveis de eu mesma ter feito. Foi numa dessas sessões que as entidades resolveram me testar. Uma voz diferente das outras, mais grave e ameaçadora, falou diretamente comigo. Carla, você quer esse poder ou quer sua salvação? Não pode ter os dois. Naquele momento, eu tive que escolher e escolhi o poder. Sentia que ele me dava controle sobre minha dor. A partir dessa escolha, minha capacidade de ler as pessoas ficou assustadoramente precisa. Numa visita à família Silva, que morava perto do shopping Santa Úrsula, bastou eu apertar a mão do marido para saber que ele estava traindo a esposa com uma colega de trabalho há 6 meses. Eu sabia até o nome da mulher e onde eles se encontravam. Durante os cultos, eu comecei a sentir quando alguém estava realmente buscando a Deus e quando estava só cumprindo o protocolo. Era como se os cristãos verdadeiros tivessem uma energia diferente, mais limpa, enquanto os falsos tinham uma aura pesada, escura. Esses últimos eram os que eu escolhia para meus trabalhos de destruição. Dona Rosa me explicou que eu estava sendo preparada para uma missão maior. As entidades estão investindo em você, menina. Mas quanto maior o poder, maior o preço que você vai ter que pagar. Eu não perguntei qual era esse preço porque, no fundo, já estava suspeitando. Minha vida estava ficando cada vez mais sombria. Nesse período, descobri que conseguia influenciar os sonhos das pessoas. Quando concentrava muito numa família específica antes de dormir, eles tinham pesadelos terríveis durante a noite. Recebi várias ligações de irmãs da igreja dizendo que estavam com insônia, que acordavam assustadas todas as noites. Era meu poder crescendo, mas também era o sinal de que as trevas estavam tomando conta de mim completamente. Entre 2005 e 2010, eu me tornei uma verdadeira máquina de destruição. Mantinha aquele caderno espiral azul onde anotava todos os detalhes. Nome completo dos casais, endereço, telefone, data que entreguei o presente e depois marcava quando via o primeiro sinal de problema. Em 5 anos,
Consegui acompanhar 47 separações que eu causei diretamente. João e Fernanda foram um dos casos mais marcantes. Eles tinham uma padaria pequena na Vila Seixas. Trabalhavam juntos há 8 anos e pareciam um casal perfeito. Sempre sorrindo na igreja, ele ajudando ela com as sacolas, ela fazendo carinho no cabelo dele. Aquela harmonia toda me dava náusea. Decidi que ele seria o meu próximo projeto. Comprei uma samambaia linda, bem verdinha e fiz o ritual completo. Cortei um fio do meu próprio cabelo. Misturei com cabelo de galinha morta que peguei no açougue, enrolei tudo junto com o papel que tinha os nomes deles e enfiei bem no meio das raízes. Cheguei na padaria numa tarde de sábado e disse que era para abençoar o negócio deles. Fernanda ficou radiante com o presente. Colocou a samambaia bem na entrada da padaria, onde todo cliente podia ver. João me ofereceu um sonho de creme e um cafezinho. Conversamos sobre os cultos e até oramos juntos pedindo prosperidade para o negócio. Se eles soubessem o que tinha dentro daquela planta inocente, em menos de 2 meses, João desenvolveu um vício em cerveja que ninguém conseguia entender. Ele que nunca bebia nem refrigerante, de repente começou a beber escondido no depósito da padaria. Fernanda descobriu várias garrafas vazias, escondidas atrás dos sacos de farinha. As brigas começaram baixinho, mas logo estavam gritando na frente dos clientes. O pior caso foi com a família Santos, que morava numa casa bonita no Jardim Palma Travassos. Eles tinham 3 filhos pequenos, o Pedro de 8 anos, a Ana Luísa de 5 e o bebê Gabriel de apenas 2 anos. O pai era diácono, a mãe cantava no coral. Pareciam a família evangélica perfeita. Aquilo me incomodava profundamente. Dessa vez, usei uma estratégia diferente. Comprei um ursinho de pelúcia bem fofo, azul claro, e fiz o ritual mais elaborado que já tinha feito. Além do papel com sangue, coloquei dentro do ursinho um dente de alho roxo, terra de cemitério e um pedacinho de pano que roubei do varal deles. O presente era especificamente para o Gabriel, o caçula. A mãe, Sandra, ficou emocionada quando entreguei o ursinho. Que amor, irmã Carla! O Gabriel vai ficar apaixonado. Ela colocou o brinquedo no berço do bebê na mesma hora. Eu brinquei com as crianças, ajudei a fazer o jantar. Até contei histórias bíblicas para eles. Por fora, eu era a irmã caridosa. Por dentro, estava plantando sementes de destruição. Em 15 dias, o bebê Gabriel começou a ter pesadelos terríveis. Acordava chorando todas as madrugadas apontando para o ursinho. A mãe levou ele no pediatra 3 vezes, mas os médicos disseram que era normal. O Pedro, de 8 anos, parou de falar completamente por 2 semanas. A Ana Luísa começou a fazer xixi na cama todas as noites. Eu passava na rua deles quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Via pela janela as crianças chorando, os pais discutindo, Sandra com olheiras profundas de tanto perder o sono. Uma vez, vi o Pedro e a Ana Luísa sentados na calçada chorando enquanto os pais brigavam lá dentro. Senti um prazer terrível vendo aquela família perfeita se despedaçando. Durante esses 5 anos, criei diferentes tipos de trabalho dependendo do resultado que queria. Pulseiras de miçangas para causar vícios, plantas para provocar doenças, quadros com paisagens para gerar traições, bonecas para afetar as crianças. Cada objeto carregava uma intenção específica de destruição. Era como uma ciência do mal. Uma vez, quando estava preparando um trabalho contra uma família que tinha uma filha adolescente linda e estudiosa, eu senti um pequeno remorso. Por alguns segundos pensei, essa menina não tem culpa de nada. Mas imediatamente uma voz sussurrou no meu ouvido, se você parar agora, Carla, você perde tudo. E volta a sofrer como sofreu quando sua mãe morreu. O medo de voltar àquela dor me fez continuar com o trabalho. Mas eu não sabia que as entidades estavam preparando algo muito maior para mim. Em 2012, no dia 13 de julho, que caiu numa sexta-feira, aconteceu na casa da tia Helena uma sessão que mudou completamente o rumo da minha vida. Eram quase 11 horas da noite e tinha 15 pessoas na sala pequena. O ambiente estava mais carregado que o normal.
com um cheiro forte de enxofre que queimava as narinas. Todos estavam inquietos, como se sentissem que algo diferente ia acontecer. Dona Rosa, que na época já tinha 85 anos, estava dirigindo a sessão com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Ela acendeu 7 velas pretas em volta da mesa e começou a falar em uma língua que eu não conhecia. De repente, todas as pessoas começaram a tremer ao mesmo tempo, como se uma energia elétrica tivesse passado por todo mundo. Foi nesse momento que eu tive a visão mais perturbadora da minha vida. Olhei em volta da sala e vi todos os participantes, com rostos completamente desfigurados. Alguns tinham a boca rasgada até a orelha, outros tinham os olhos vazios sangrando, tinha gente com a pele derretendo. Era como se eu estivesse vendo a verdadeira face espiritual de cada pessoa ali. O mais assustador é que eu era a única que estava com aparência normal naquela visão. Todos os outros estavam monstruosos, mas eu continuava igual. Uma voz bem clara, diferente das outras que eu costumava ouvir, falou diretamente no meu ouvido. Carla, chegou sua hora de receber uma missão especial. Meu corpo inteiro começou a tremer. A voz me disse o nome completo de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Pastor Antônio Carlos da Silva, da Igreja Renascer em Cristo, que ficava na Avenida Costabile Romano. A entidade explicou que esse pastor estava causando muito prejuízo para os trabalhos das trevas na cidade, libertando pessoas que eram para ficar presas. Ele precisa ser neutralizado, a voz ordenou. Naquele momento, algo dentro de mim se rebelou contra a ordem. Pela primeira vez em anos, eu senti medo do que estava fazendo. Tentei falar que não queria participar de nada contra um pastor, mas minha boca não obedecia. As palavras simplesmente não saíam. Era como se minha própria voz tivesse sido sequestrada. A entidade, então, me forçou a fazer algo que me marcou para sempre. Sem conseguir controlar meus movimentos, eu me abaixei e comecei a comer punhados de terra que tinha sido trazida do cemitério. A terra estava gelada e tinha gosto de sangue podre. Todos na sala ficaram me olhando em silêncio enquanto eu comia aquela terra imunda sem conseguir parar. Quando finalmente consegui parar de comer a terra, eu estava suja, humilhada e aterrorizada. A entidade me explicou que agora eu tinha um prazo de 6 meses para neutralizar o pastor Antônio. Se eu não cumprisse a missão, perderia todos os meus poderes e ainda sofreria consequências que nem imaginava. Senti que tinha vendido minha alma e agora estava sendo cobrada. A partir daquela noite, minha vida virou um inferno literal. Durante 2 semanas seguidas, eu não consegui dormir nem 1 minuto. Ficava deitada na cama com os olhos ardendo de sono, mas sempre que tentava adormecer, sentia como se alguém estivesse me cutucando para acordar. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não conseguia descansar. O pior de tudo é que meu cabelo começou a cair em punhados enormes. Todo dia, quando acordava, o travesseiro estava cheio de fios. Quando penteava o cabelo, vinham mechas inteiras na escova. Em 1 mês, eu tinha perdido metade do cabelo. As pessoas na igreja começaram a perguntar se eu estava doente, e eu inventava desculpas sobre estresse no trabalho. Minha pele também começou a ficar cinzenta e ressecada, como se estivesse sendo sugada por dentro. Perdi 8 quilos em 2 meses, sem fazer dieta nenhuma. As unhas ficaram quebradiças e amareladas. Eu estava literalmente sendo consumida por aquelas entidades. Minha própria família espiritual estava me matando aos poucos. Dona Rosa tentou me acalmar, dizendo que aqueles eram sinais de evolução espiritual, que eu estava pagando o preço para ter um poder maior. Mas no fundo eu sabia que estava sendo devorada por forças que eram muito maiores do que eu. Tinha mexido com coisas que não compreendia, e agora estava pagando um preço que não sabia se conseguiria pagar. A missão contra o pastor Antônio pesava na minha consciência como uma pedra gigante. E eu sentia que minha vida estava chegando ao fim. Em março de 2013, 6 meses depois daquela sessão terrível, eu ainda não tinha cumprido a missão de neutralizar o pastor Antônio.
As entidades estavam cobrando cada vez mais, mandando pesadelos horríveis toda noite e causando dores no meu corpo que os médicos não conseguiam explicar. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, ou as consequências seriam piores. Lembrei da família Santos, que eu tinha destruído com aquele ursinho amaldiçoado anos atrás. Soube através de outras irmãs da igreja que o filho mais velho, o Pedro, agora com 12 anos, estava com problemas graves na escola. A Sandra, a mãe, tinha procurado várias igrejas pedindo oração para o menino. Pensei que talvez pudesse usar essa situação para me aproximar do pastor Antônio. Na verdade, eu descobri que a família toda estava frequentando a igreja Renascer, exatamente onde o pastor Antônio trabalhava. Isso parecia ser a oportunidade perfeita que as entidades estavam preparando. Eu podia fingir que estava preocupada com a família Santos e me infiltrar naquela igreja para estudar o pastor e encontrar uma forma de atacá-lo. Foi quando soube que o filho mais novo deles, o Miguel, que agora tinha 8 anos, estava internado no Hospital das Clínicas com leucemia. Meu coração gelou quando ouvi essa notícia. Mesmo sendo fria como eu estava, saber que uma criança estava com câncer por causa do meu trabalho mexeu comigo de um jeito estranho. Mas pensei, perfeito, vou visitá-lo e usar isso para chegar no pastor. Numa quarta-feira de tarde, comprei uma cesta de frutas e fui ao hospital visitar o Miguel. Quando cheguei no quarto, ele estava sozinho porque a mãe tinha saído para comprar remédios. O menino estava bem magrinho, careca por causa da quimioterapia, mas tinha um sorriso que me desarrumou completamente. Não esperava ver alegria nos olhos de uma criança tão doente. Me apresentei como irmã Carla, disse que conhecia a família da igreja e tinha ido orar por ele. Miguel me recebeu com um carinho que eu não merecia. Perguntou se eu queria sentar na cadeirinha ao lado da cama dele para conversar. Comecei a puxar assuntos sobre a família, tentando descobrir informações sobre o pastor Antônio. Mas então aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Miguel me olhou bem nos olhos, com aquela inocência de criança, e disse uma frase que me atravessou como uma lança. Tia Carla, Jesus me falou no sonho ontem que você precisa muito dele. Ele disse que você está sofrendo muito e que quer te ajudar. Naquele momento, senti como se um raio tivesse passado pelo meu corpo inteiro. Minhas pernas ficaram fracas, meu peito apertou e eu comecei a chorar sem conseguir parar. Não era choro normal. Era como se 20 anos de dor represada estivessem saindo de uma vez. Miguel estendeu a mãozinha pequena e magra e tocou no meu braço. Não chora, tia. Jesus ama você muito. Fiquei mais de 1 hora chorando naquele quarto de hospital. Miguel ficou o tempo todo me fazendo carinho, mesmo ele sendo doente. Dizia que Jesus tinha mostrado para ele que eu tinha perdido minha mãe muito nova e que por isso eu estava com raiva de Deus. Como é que um menino de 8 anos podia saber disso? Ninguém no hospital sabia da minha história. Tia, Jesus falou que sua mãe está bem, que ela está com ele no céu e não está sofrendo mais. Ele disse que ela chora quando vê você fazendo coisas ruins, mas que perdoa você porque sabe que você está com dor no coração. Essas palavras me quebraram completamente. Era exatamente o que eu precisava ouvir há 15 anos. Quando saí daquele hospital, eu não era mais a mesma pessoa. Pela primeira vez em anos, senti uma paz estranha no peito, como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Mas ao mesmo tempo estava aterrorizada. Sabia que as entidades não iam gostar nada dessa mudança no meu coração. A guerra espiritual pela minha alma estava só começando. Naquela noite, decidi que não ia mais fazer trabalho nenhum contra o pastor Antônio, nem contra ninguém. Peguei meu caderno azul com todas as anotações dos casais que eu tinha destruído e chorei olhando aquelas páginas. 47 famílias. Quantas vidas eu tinha arruinado? Quantas crianças como Miguel eu tinha feito sofrer? Era hora de parar, mas eu não fazia ideia do preço que ia ter que pagar por essa decisão. 3 noites depois da visita ao Miguel no hospital, minha vida virou um inferno completo.
As entidades descobriram minha mudança de coração e começaram um ataque que quase me matou. Eu acordava toda madrugada com arranhões profundos nos braços, como se alguém tivesse me atacado durante o sono. Minha casa cheirava a enxofre o tempo todo, e eu ouvia vozes ameaçadoras sussurrando que ia morrer por ter traído a família. Na segunda-feira de manhã, após uma noite terrível sem dormir nada, eu tomei uma decisão desesperada. Peguei uma lâmina de barbear e cortei os 2 pulsos no banheiro de casa. Queria acabar com tudo, não aguentava mais viver naquele tormento. Mas por algum motivo que não consigo explicar, o sangue parou de sair sozinho e os cortes se fecharam. Era como se algo estivesse me impedindo de morrer. Nessa mesma segunda-feira à tarde, numa situação de completo desespero, decidi procurar justamente a Igreja Renascer, onde trabalhava o pastor Antônio que eu deveria ter atacado. Cheguei lá suja, com o cabelo despenteado, chorando descontroladamente. A secretária quis me mandar embora, achando que eu era louca, mas o pastor Antônio me viu da sala dele e pediu para me deixarem entrar. Contei toda a verdade para o pastor Antônio. Falei sobre os 20 anos envolvida com macumba, sobre os casais que destruí, sobre a missão de atacar ele, sobre o encontro com Miguel no hospital. O pastor ouviu tudo em silêncio, sem me julgar, apenas balançando a cabeça e orando baixinho. Quando terminei, ele disse: "Irmã Carla, Jesus já sabia que você ia chegar aqui. Vamos orar." A primeira oração foi aterrorizante. Assim que o pastor começou a falar o nome de Jesus, eu caí no chão e comecei a me debater como se tivesse epilepsia. Quebrei 2 cadeiras de plástico da igreja com a força dos movimentos. Minha voz mudou completamente, ficou grossa como voz de homem, e eu comecei a gritar coisas horríveis contra o pastor e contra Deus. O pastor Antônio não se assustou. Chamou mais 4 obreiros da igreja, e eles começaram um processo de libertação que durou 7 dias completos. Durante esse tempo, eles se revezavam orando por mim 24 horas por dia. O pastor até jejuou 7 dias seguidos, tomando apenas água para ter mais autoridade espiritual para me libertar. No 3º dia, eu tentei fugir da igreja. Aproveitei que estava mais calma e saí correndo pela porta da frente durante a madrugada. Mas quando cheguei na esquina da Avenida Costabile Romano, desacordei na calçada. Acordei de volta no templo, deitada no sofá da sala pastoral. O pastor disse que me encontraram desmaiada na rua e me trouxeram de volta. Durante esses 7 dias, eu revivia em pesadelos todas as maldades que tinha feito. Via o rosto de cada pessoa que prejudiquei, ouvia o choro das crianças que fiz sofrer, sentia na pele a dor de cada família que separei. Era como se Deus estivesse me mostrando o tamanho do estrago que causei para eu ter dimensão do que precisava ser perdoado. No 5º dia, aconteceu algo que me marcou para sempre. Durante uma oração mais intensa, eu vomitei um líquido preto e viscoso, com cheiro terrível de ovo podre. Não era comida nem nada que eu tivesse bebido. Era uma substância estranha que parecia ter vida própria. O pastor Antônio guardou numa garrafa de vidro e me mostrou: "Carla, isso saiu de dentro de você." Os ataques físicos foram diminuindo dia após dia. No 6º dia, eu consegui dormir algumas horas seguidas pela primeira vez em semanas. Sonhei com minha mãe, mas não foi pesadelo. Ela apareceu sorrindo, me abraçou e disse: "Filha, eu sempre soube que você ia voltar para Jesus. Agora você pode descansar." Acordei chorando, mas era choro de alívio. No 7º e último dia, durante uma oração de manhã cedo, eu ouvi uma voz completamente diferente de todas que tinha ouvido antes. Era uma voz suave, carinhosa, cheia de amor. "Filha, você está livre. Agora você vai usar sua experiência para libertar outras pessoas." Senti uma paz incrível tomando conta do meu peito, como se tivesse nascido de novo. Quando saí daquela igreja, após 7 dias de guerra espiritual, eu era uma pessoa completamente diferente. O cabelo começou a crescer novamente. A cor da pele voltou ao normal.
e eu não sentia mais aquelas dores estranhas no corpo. Mas o mais importante, o ódio que carregava no coração há 15 anos tinha desaparecido completamente. Agora eu precisava aprender a viver como uma pessoa livre. E mais importante ainda, precisava pedir perdão para todas as famílias que destruí. 2 semanas depois da minha libertação, o pastor Antônio me convidou para dar meu testemunho num culto especial sobre libertação. Eu estava nervosa, com vergonha de contar publicamente todas as maldades que tinha feito, mas sentia no coração que Deus queria usar minha história para alertar outras pessoas. Foi a primeira vez que falei abertamente sobre os 20 anos que passei nas trevas. Após aquele testemunho, comecei a receber muitas ligações e mensagens de pessoas da igreja e de outras denominações. Várias famílias me procuravam desconfiadas de objetos que tinham em casa, perguntando como identificar se algo estava preparado. Percebi que tinha uma responsabilidade de ensinar os cristãos a se protegerem dos ataques que eu mesma costumava fazer. Criei uma lista com 20 tipos de presentes que as pessoas nunca deveriam aceitar de desconhecidos ou de pessoas suspeitas. Bonecas, plantas, pulseiras, anéis, quadros, espelhos, pedras decorativas, bichos de pelúcia, porta-retratos, velas, incensos, sabonetes artesanais, óleos, perfumes, comidas caseiras, roupas, toalhas, travesseiros, almofadas e principalmente qualquer coisa que fosse para colocar no quarto das crianças. Durante minhas pesquisas pela cidade, descobri coisas que me deixaram horrorizada. Várias lojas no centro de Ribeirão Preto vendiam artesanatos que já vinham preparados com trabalhos feitos. Uma vendedora chegou a me oferecer abertamente bonecas para separar casais e pulseiras para viciar maridos. Era um comércio organizado do mal que funcionava na cara dura. 3 meses depois da minha conversão, aconteceu algo que me abalou profundamente. Estava andando na Praça 15 de Novembro quando Sandra, a mãe do Miguel, me viu e veio correndo na minha direção. Pensei que ela ia me abraçar, mas ela parou na minha frente e gritou bem alto: "Você quase matou meu filho! Foi você que fez trabalho contra a minha família." Ali, na frente de dezenas de pessoas, Sandra me confrontou. Ela tinha descoberto, através de outras irmãs da igreja, que eu era a irmã Carla, que visitava as famílias anos atrás. Meus filhos sofreram por sua causa. O Gabriel ficou traumatizado, o Pedro parou de falar, e agora o Miguel está com câncer. E ela gritava chorando. Eu não conseguia falar nada, só chorava e pedia perdão. O pastor Antônio teve que intervir para me defender. Ele explicou para Sandra que eu tinha me convertido, que estava arrependida e tentando reparar o mal que causei. Sandra, o perdão faz parte da nossa fé. A irmã Carla não é mais a mesma pessoa, ele disse. Mas Sandra me olhou nos olhos e falou: eu só vou perdoar você quando meu Miguel se curar. Aquilo doeu mais que qualquer ataque espiritual. Comecei a dar palestras em várias igrejas da região sobre como identificar objetos amaldiçoados. Durante uma dessas palestras na Igreja Batista da Vila Tibério, uma senhora trouxe uma boneca antiga que tinha em casa há 15 anos. A família tinha passado por várias tragédias nesse período: mortes, doenças, desemprego, separações. Quando examinei a boneca, encontrei um papel minúsculo costurado dentro da barriga. Organizamos uma fogueira no quintal da igreja para queimar todos os objetos suspeitos que as pessoas trouxeram. Foram mais de 50 itens: bonecas, plantas secas, quadros, pulseiras, pedras. O mais impressionante é que quando começamos a queimar, ouvimos sons que não pareciam normais. Era como se fossem gritos, mas não eram humanos. Várias pessoas se assustaram e saíram correndo. A partir dessas palestras, comecei a receber ameaças de outras pessoas envolvidas com trabalhos na cidade. Recebi bilhetes anônimos na minha casa dizendo que eu estava entregando segredos e que ia pagar caro por isso. Algumas trabalhadoras me ligavam no meio da madrugada fazendo ameaças. Mas eu não tinha mais medo.
Sabia que Jesus estava me protegendo. O que mais me impressionava eram as mensagens que recebi pelo WhatsApp. Mais de 200 famílias me mandaram fotos de objetos suspeitos que encontraram em suas casas. Uma família de Sertãozinho achou 12 papéis diferentes, escondidos dentro de presentes que tinham recebido ao longo dos anos. Cada papel tinha um nome da família e estava amarrado com fio de cabelo humano. Uma situação que me marcou muito foi quando a família Oliveira, que morava no Jardim Recreio, me procurou desesperada. Eles tinham uma filha de 2 anos que morreu de forma súbita, sem explicação médica. Quando fomos examinar o quarto da criança, encontramos uma boneca que eles ganharam no chá de bebê. Dentro da boneca tinha um papel com o nome completo da menina escrito com sangue. Durante esse período de revelações, descobri que eu não era a única pessoa fazendo esse tipo de trabalho na cidade. Existia toda uma rede organizada de trabalhadoras que se especializavam em diferentes tipos de ataques. Algumas focavam em separar casais, outras em causar doenças, outras em problemas financeiros. Era como uma empresa do mal funcionando em Ribeirão Preto. Mas agora, em vez de fazer parte dessa rede, eu estava ajudando as pessoas a se libertarem dela. Minha missão tinha mudado completamente. E eu sentia que era isso que Deus queria da minha vida. Em 2019, 6 anos depois da minha libertação, aconteceu algo que nunca esperei. Conheci o Paulo. Ele era diácono da Igreja Renascer, tinha 35 anos e estava no grupo que me ajudou durante aqueles 7 dias de oração. Durante todo esse tempo, ele acompanhou minha recuperação, me ajudou nos momentos mais difíceis e nunca me julgou pelo meu passado. O amor nasceu naturalmente entre nós. Nos casamos numa cerimônia simples na própria Igreja Renascer, com a bênção do pastor Antônio. Foi emocionante ver algumas das famílias que eu havia prejudicado participando do meu casamento, me perdoando publicamente. Sandra, a mãe do Miguel, foi uma das que mais me apoiou. O Miguel, que na época já tinha 14 anos e estava curado da leucemia, foi nosso pajem. Deus restaurou tudo. Paulo e eu criamos um ministério específico para libertar pessoas envolvidas com macumaria na região de Ribeirão Preto. Atendemos 12 cidades ao redor: Sertãozinho, Jaboticabal, Guariba, Barrinha do Mon, Cravinhos, Jardinópolis, Brodowski, Batatais, Altinópolis, Serra Azul e Monte Alto. Em 3 anos, conseguimos acompanhar a libertação de 35 pessoas que estavam presas nas trevas como eu estava. Na semana passada, uma situação me trouxe de volta ao passado de forma intensa. Uma jovem de 17 anos, chamada Beatriz, chegou na igreja com os mesmos sintomas que eu tinha. Olhar vazio, mãos sempre geladas, insônia constante, dores de cabeça todas as madrugadas às 3h15. Os pais dela estavam desesperados porque ela mudou completamente de comportamento em poucos meses. Quando conversei com a Beatriz em particular, ela me contou uma história muito parecida com a minha. Perdeu o pai num acidente de moto quando tinha 15 anos e ficou revoltada com Deus. Uma tia a levou numa benzedeira para receber consolo e de lá começou tudo. Agora ela estava fazendo trabalhos contra os colegas da escola que eram evangélicos, causando brigas e separações entre namorados. Durante a oração com Beatriz, eu reconheci perfeitamente as manifestações que ela teve. Eram as mesmas entidades que me dominaram por 20 anos. Foi emocionante ver que minha experiência passada me dava autoridade espiritual para ajudar na libertação dela. Levou 5 dias de oração intensiva, mas conseguimos libertá-la completamente. Hoje, ela é uma das jovens mais ativas da igreja. O Miguel, que agora tem 18 anos, trabalha conosco no Ministério de Libertação. Ele diz que Deus mostrou para ele desde pequeno que ia trabalhar salvando pessoas como eu. Tem uma sensibilidade espiritual impressionante para identificar quando alguém está sendo atacado pelas trevas. Às vezes brinco que ele é meu anjo da guarda aqui na terra.
Uma das coisas mais gratificantes do meu ministério é quando consigo reconhecer os sinais de longe. Numa feira livre da cidade, vi uma senhora vendendo artesanatos que claramente estavam preparados com trabalhos. Aproximei dela e, com muito amor, expliquei os perigos daquilo. Ela chorou e confessou que estava envolvida há 15 anos. Hoje ela é membro da nossa igreja. A família Santos, que foi uma das mais prejudicadas pelos meus trabalhos antigos, se tornou uma das minhas melhores amigas. O Pedro, que parou de falar quando criança por causa do ursinho amaldiçoado, hoje tem 17 anos e quer ser pastor. A Ana Luísa virou uma jovem linda e dedicada nos trabalhos da igreja. O Gabriel, que sofreu tanto bebê, é uma criança alegre e saudável. Recentemente, descobrimos que 3 lojas no centro da cidade estavam vendendo objetos amaldiçoados de forma organizada. Fizemos uma denúncia para a polícia e conseguimos fechá-las. Uma das trabalhadoras que foi presa me reconheceu e gritou: "Você era uma de nós. Como pode nos entregar?" Respondi com amor: "Eu era escrava, agora sou livre. E quero que vocês também sejam livres." Paulo e eu sonhamos em expandir nosso ministério para outras regiões do estado. Recebemos convites de pastores de São Paulo, Campinas e até de outros estados para dar palestras sobre libertação. Minha história virou testemunho em várias denominações, sempre com o objetivo de alertar e libertar pessoas que estão presas como eu estava. Hoje, aos 43 anos, posso dizer que valeu a pena ter passado por tudo que passei. Cada pessoa que libertamos é uma vitória sobre meu passado sombrio. Cada família que é restaurada é uma reparação pelas famílias que destruí. Deus transformou minha maior vergonha na minha maior arma para ajudar outros. Em 2018, após 20 anos nas trevas, eu fui completamente transformada. Miguel se curou da leucemia e hoje diz que foi Deus quem usou ele para salvar a tia Carla. Nossa história é real. É a prova de que Deus pode transformar qualquer vida, não importa quão perdida ela esteja.